Meus amigos que acompanham o Nocaute na Rede, o meu perfil no Instagram, @caiotelima.mma e o canal no YouTube Caio Lima MMA, sejam bem-vindos para essa resenha onde eu falarei sobre Anderson Silva. O ex-campeão dos médios deu entrevista ao Combate.com e falou sobre alguns assuntos bem legais, como aposentadoria, superluta, falou sobre um débito do UFC para com ele, e eu trouxe isso aqui para vocês, para passar a informação e fazer os devidos comentários quando for necessário. Então o Anderson, entre algumas coisas, falou que o UFC deve a superluta para ele, então antes dele se aposentar, o Ultimate precisa promover isso para ele, isso está no contrato inclusive, e aí ele já quis enfrentar o Roy Jones, não aconteceu, o McGregor chegou a fazer a proposta para ele, né? Teve uma época que isso ocorreu, e ele disse que aceitou, as negociações avançaram um pouco, até os dois times aprovaram isso, mas no final acabou e parece que não indo para frente. E aí, recentemente, veio o Anthony Pettis, que considera o Anderson como o maior de todos os tempos e tal, que seria uma honra para ele, sempre falou que era muito fã do Anderson, então que seria uma honra para ele enfrentá-lo, e o Anderson achou legal esse desafio. E aí, logo de cara, para todo mundo, inclusive para mim, isso soa um pouco estranho, né? Você vê os dois lutadores têm uma disparidade física muito grande. O Anderson lá peso médio, o Pettis peso leve, desculpa, são 14 quilos de diferença entre as duas divisões. Isso aí se a gente não contar o off, né? Estamos contando os caras batendo o limite das suas respectivas categorias. Então já soa um desafio meio estranho. O Anderson é muito maior, muito mais pesado, muito mais forte. Mesmo que o Pettis suba para 84 quilos, que foi o que ele falou, eu subo para 84. O Anderson até comentou que poderiam fazer em 7-7, que ele consegue bater esse peso. Mas o Pettis falou que ia subir para 84, beleza. Então mesmo que o Pettis suba, não é a mesma coisa. O Pettis está muito acima do seu limite, não teria nem perto do mesmo rendimento. O rendimento dele hoje já não é igual de alguns anos atrás, e se ele subir para 84 seria ainda muito menor. Ficaria mais lento, enfim, dentre algumas coisas. O cara não está adaptado. Então, você vê isso logo de início e é uma disparidade muito grande, você acha isso até meio absurdo. Mas se a gente parar para analisar e ver questões de objetivo dos dois, a gente compreende melhor. O Pettis, ele compreendeu que ele não vai mais chegar naquele nível de disputar cinturão, de brigar de igual para igual com os caras mais tops. Tentou ir para os penas, tentou ir para o meio médio, não dá para ele em lugar nenhum. No peso pena, ele disse que não consegue bater o peso, ele tem problemas para bater o peso, fica muito desgastado e tal, não quer. No peso leve, não dá. Se antes já estava difícil para o Pettis, imagina agora que a divisão peso leve deu uma evoluída e os caras que estão lá hoje estão em fases, pelo menos colocar assim, estão em fases bem melhores do que os lutadores que eram do top hoje em dia. O peso leve já tem algum tempo que é a divisão mais forte do planeta e ela só vem evoluindo e se tornando mais ainda. Certo? Então o Pettis busca isso, fazer super lutas, fazer show, ganhar um dinheiro. Então ele busca Stephen Thompson, por exemplo, desafios que vão agregar muito para a carreira dele, para o cartel principalmente. Né? Porque de qualquer forma, ganhando ou perdendo, um nome grande no cartel é sempre muito bem-vindo. E o Anderson Silva está chegando perto da sua aposentadoria, apesar dele dizer que não. Já eu volto nesse assunto. Mas ele já tem 45 anos, tem, se não me engano, 2 lutas no contrato dele com o UFC e tá aí, então buscando desafios, buscando lutas que agreguem para ele ainda mais um pouco, né? Como ele mesmo declarou na entrevista, ele não quer enfrentar lutadores jovens famintos para servir como escada. Coisa que acontece aí no meio do MMA. Você pega aí os campeões, caras que têm nome, mas que já estão em má fase, que não estão mais no auge, e colocam eles contra garotos que são potenciais, possíveis campeões no futuro, caras que vão agregar muito valor para a organização. Então vocês dão esses garotos para os caras que não estão nos seus melhores dias, e quase sempre acaba que os garotos conseguem se sobressair, afinal de contas tem as vantagens físicas, dentre várias outras situações. Que eu não preciso entrar muito em detalhes nesse momento. O Anderson Silva disse isso, o que está corretíssimo. O cara é um dos maiores nomes de todos os tempos, para muita gente o maior lutador da história, é o maior nocauteador. Se a gente pega os 5 maiores nocautes da história, pelo menos 3 são do Anderson, contra o Vitor, contra o Tony Strickland, a cotovelada de baixo para cima, e claro, acho que o nocaute mais espetacular da história, que é sobre o Forrest Griffin, que é uma das melhores atuações, inclusive, de qualquer lutador do planeta. Então,
Anderson realmente não precisa, eu acho que nem o UFC quer fazer alguma luta desse tipo, fazendo o Anderson servir de escada para alguém. Não seria legal e o Anderson também não ganharia nada com isso. Então ele busca desafios legais, show business, fazer um dinheirinho também ali, né? Por que não? Para encerrar a categoria, para encerrar a sua carreira. Apesar do Anderson ser um dos caras que no auge, que antes fizeram o maior número, né, em relação a dinheiro, mas é sempre bom aí fazer um dinheirinho a essa altura. Então seria bom aí para ele, pro Pettis, seria uma luta legal pro público. Ninguém vai lá assistindo pensando que os caras vão sair na mão, se estapear e cair na pancadaria de forma agressiva. Não. É um show, é uma luta de exibição. Os caras vão lá para dar o seu show de plasticidade. Se eles no auge já faziam muitas coisas plásticas contra caras mais competitivos, imagina eles dois que vão estar lá justamente sabendo que isso é apenas um show, certo? Então é muito legal. E aí o último ponto que o Anderson falou é sobre a aposentadoria. Ele disse que, para desespero de alguns e alegria de outros, ainda não vai se aposentar. Que tem aí, acho que as 2 lutas com contrato com o UFC, mas que depois dessas 2 lutas, independente se ele permanece ou não na organização, vai continuar lutando sim, porque ainda acha que tem lenha para queimar e tudo mais. O que é uma visão do cara. Eu não gosto de dizer que lutador X ou Y está na hora de se aposentar. Eu, por mim, particularmente, votaria para ele se aposentar, se eu tivesse o poder de escolha. Porque é um cara que não precisa mais mostrar nada para ninguém, não precisa mais agregar o esporte, porém tem as motivações pessoais do cara. O cara ainda acha que tem lenha para queimar, o cara ainda quer, sei lá, independente de qual motivo, o cara quer continuar, beleza, não sou eu que vou ficar dizendo pro cara e nem criticando ele por aí, por ele não ter tido essa visão de que estava na hora de encerrar a sua carreira, beleza? Então o Anderson terminou aí dizendo que ainda vai continuar sim lutando por algum tempo. E aí o resto fica por vocês, meus caros apreciadores das artes marciais, o que acham? Anderson Silva deveria se aposentar, beleza, continua lutando, faz show, luta show, exibição contra Anthony Pettis, faz contra algum outro nome. O que é que vocês acham aí que Anderson deve fazer na sua carreira? Deixa aí seu comentário, interage com a gente, beleza? Valeu!